E um novo decreto deverá ser anunciado essa semana. E a mudança para a fase laranja já foi descartada pelo governador Renan Filho, hoje pela manhã, durante uma coletiva de imprensa. O Bruno Protásio esteve lá e traz para a gente todos os detalhes do que disse o governador nessa coletiva. Bruno. Após 2 finais de semana com Alagoas na fase vermelha do plano de distanciamento social controlado, o governador Renan Filho afirmou durante coletiva nesta manhã no Palácio do Governo que ainda não é momento do estado retornar para a fase laranja. Provavelmente ainda não, porque nós ainda tivemos crescimento de mortes e ainda estamos com a taxa de ocupação superior a 80%. Ainda não é prudente nem razoável voltar à fase laranja agora. Mas hoje eu não posso antecipar as informações do novo decreto, porque ainda terei conversas com a saúde, com vários segmentos da sociedade civil organizada, com os setores produtivos, para a gente verificar qual é o melhor caminho para manter Alagoas assim. Não é pouca coisa ter sido até agora um dos únicos estados no Brasil a não colapsar. Ainda ontem, nessa matéria que colocou o estado de São Paulo com mais de 7 mil mortes sem acesso à UTI, aqui em Alagoas praticamente nenhuma morte sem acesso à UTI. Isso é muito significativo, porque no passado recente a gente observava justamente o contrário. A gente tinha muito menos estrutura do que outros estados do Brasil. E hoje, a pequenina Alagoas, com esses investimentos que foram feitos em saúde, especialmente a construção dos novos hospitais, a construção das unidades de pronto atendimento, consegue atender o nosso povo no momento mais difícil de saúde que o país vive. Então eu acho que isso é importante. Eu vou reunir mais tarde o secretário de saúde, todo o comitê científico que nos auxilia nas decisões, para apresentar os dados e tomar a decisão para o próximo período de 15 dias. As medidas que serão colocadas no novo decreto, que será publicado nesta semana, ainda não foram adiantadas pelo governo, mas um dos pontos em discussão será o feriado da Semana Santa. Feriado, ele tem sido avaliado de duas maneiras. Por um lado, os feriados eles tendem a aglomerar pessoas. Mas, por outro lado, alguns estados têm até ampliado o feriado para reduzir a aglomeração de pessoas em outros locais, como, por exemplo, transporte coletivo, de maneira que eu vou conversar um pouco com as prefeituras também, para a gente verificar qual o melhor modelo para o nosso próximo decreto. Mas dizer ao cidadão que durante a Semana Santa é fundamental que as pessoas não aglomerem. Porque, olha, primeiro, essa nova cepa está sendo muito mais agressiva em jovem. Isso é uma informação muito relevante. Eu vou apresentar amanhã que o número de mortes desse ano em jovens foi muito maior do que o número de mortes em jovens no ano passado. Outra coisa, as pessoas com mais de 60 anos ou com alguma comorbidade, obesidade, diabetes, pressão alta, problemas de coração, essas pessoas não podem aglomerar, porque os casos delas podem evoluir para casos graves e para a morte. Sobretudo aqueles que estão bem pertinho da vacina. Nós já estamos vacinando em muitas cidades de Alagoas as pessoas com 65 anos. Até o final do mês de abril, eu espero, se Deus quiser, vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos e já iniciar a vacinação das pessoas com comorbidade. Para a partir daí a gente observar a taxa de ocupação hospitalar cair e cair também a quantidade de pessoas mortas, tanto em Alagoas quanto no Brasil. Renan Filho também aproveitou a coletiva para fazer um balanço deste período em que Alagoas está na fase vermelha. A gente vinha com uma aceleração há 2 meses e meio da ocupação de leitos de UTI, mesmo com o Estado construindo muitos novos leitos, né? Porque nós chegamos agora, nos últimos dias, a 368 leitos exclusivos de UTI, leitos de UTI exclusivos para a Covid. A gente vinha construindo mais leitos e esses leitos sendo ocupados. Depois do novo decreto, pela primeira vez a gente observou a ocupação cair. Ontem fechamos, depois de termos chegado a 93% de ocupação, ontem fechamos a 86% de ocupação de leitos de UTI. Amanhã vamos inaugurar o hospital de campanha novamente,
que é um hospital de leitos clínicos. Nós não estamos 100% pressionados ainda com leitos clínicos, vários estados do Brasil estão, nós não estamos, mas nós estamos abrindo novamente o hospital de campanha para dar mais segurança, eventualmente, se algo acontecer nessa pandemia. A gente tem observado que o maior problema dos estados do Brasil é a fila, o que tem aumentado muito o número de mortes, né? Ontem eu publiquei um dado, só o estado de São Paulo, nos últimos dias morreram mais de 7.000 pessoas sem ter acesso a leite de UTI. Isso é uma coisa assim inacreditável, a gente está observando no Brasil, e por isso nós temos trabalhado duro aqui para oferecer leite a todo mundo que precisa. E o decreto foi muito importante, porque por um lado o Estado constrói leitos e, por outro lado, o cidadão colabora com as medidas de distanciamento social, com a não aglomeração, porque somente assim a gente vai conseguir sair dessa pandemia. Eu espero que a gente, num amplo diálogo agora, construa os caminhos para os próximos dias. A gente ainda precisa, durante o mês de abril, onde nós vamos ter um forte avanço da campanha de vacinação, tanto em Alagoas quanto no Brasil, a gente ainda precisa de alguns dias para observar os efeitos mais efetivos da vacinação, reduzir a taxa de ocupação de leitos hospitalares. Nesta terça-feira, o hospital de campanha será reaberto no Centro de Convenções, no bairro do Jaraguá. Aqui do Palácio do Governo, Bruno Protásio.